Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos conhecer a história de Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso Maria de Ligório nasceu em 27 de setembro de 1696, em Marianella, uma pequena vila perto de Nápoles, na Itália. Era o filho mais velho de Giuseppe de Ligório, um oficial naval e engenheiro, e Ana Cavalieri, uma mulher muito religiosa. Desde cedo, Afonso demonstrou uma inteligência brilhante e uma inclinação para a piedade, sendo educado com rigor tanto nos estudos quanto na fé. Teve seu treinamento espiritual confiado aos padres do oratório da cidade e desde a infância Afonso era conhecido como o mais devoto noviço daquela casa. Seus pais, reconhecendo seu talento excepcional, proporcionaram-lhe uma educação primorosa. Aos 12 anos, Afonso ingressou na Universidade de Nápoles, onde estudou filosofia e direito, e com apenas 16 anos, formou-se em direito civil e canônico. Apesar de sua jovem idade, começou a exercer a advocacia, rapidamente destacando-se por sua competência e integridade. Era o advogado mais brilhante do Fórum de Nápoles. Durante 8 anos, venceu todas as causas que defendeu. A conversão de Santo Afonso de Ligório foi um momento decisivo que marcou uma mudança profunda em sua vida. Já um advogado bem-sucedido, Afonso enfrentou uma experiência de fracasso que seria a porta de entrada para o seu verdadeiro chamado. Aos 26 anos, durante um importante julgamento, ele cometeu um erro que o levou à perda do caso, mas foi por meio desse fracasso aparente que o Senhor o levaria a compreender a sua verdadeira vocação. Afonso começou então a questionar o propósito de sua vida e, já incomodado e indignado com a corrupção e injustiça no qual se encontrava, o Fórum decidiu abandonar sua carreira de advogado. Apesar da oposição de seu pai, que tinha grandes esperanças para ele na área jurídica, Afonso ingressou no seminário aos 26 anos. Após a conversão, a vida de Santo Afonso de Ligório foi marcada por um fervor incansável e uma dedicação total ao serviço de Deus e da Igreja. Depois da sua ordenação, em 1726, Afonso dedicou-se integralmente ao ministério sacerdotal, concentrando seus esforços na pregação e na evangelização das áreas rurais e empobrecidas da Itália. Ele viajava incansavelmente, levando a mensagem do Evangelho e os sacramentos a pessoas que muitas vezes viviam à margem da sociedade e sem acesso à vida religiosa. Afonso deu início a uma obra de evangelização e de catequese no meio das camadas mais humildes da sociedade napolitana, as quais gostava de pregar e que instruía acerca das verdades basilares da fé. Não poucas destas pessoas, pobres e modestas, às quais se dirigia, dedicavam-se com frequência aos vícios e praticavam ações criminosas. Além de seu trabalho pastoral, Afonso foi escritor e teólogo. Seus escritos, especialmente em teologia moral, ganharam ampla aceitação e respeito. Obras como A Prática do Amor a Jesus Cristo,
e teologia moral são ainda hoje referência na Igreja. Afonso também foi um defensor fervoroso da misericórdia divina, combatendo rigorismos e heresias como o jansenismo, que apresentavam uma visão distorcida da graça e da salvação. Santo Afonso de Ligório, movido por uma profunda inspiração divina e pela necessidade urgente de evangelização, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor em 9 de novembro de 1732. A ordem, também conhecida como os Redentoristas, nasceu com o objetivo claro de pregar o Evangelho aos mais pobres e abandonados, aqueles que estavam distantes dos centros religiosos e espirituais. Afonso e seus primeiros companheiros se comprometeram a viver uma vida de simplicidade, oração e intensa atividade missionária. Estes religiosos, guiados por Afonso, foram autênticos missionários itinerantes, que chegaram até aos povoados mais remotos, exortando a conversão e a perseverança na vida cristã, sobretudo por meio da oração. Mas a fundação dos Redentoristas não foi isenta de desafios. Afonso enfrentou a incompreensão tanto da Igreja quanto de autoridades civis. No entanto, sua fé inabalável e seu compromisso com a missão permitiram que a congregação crescesse e se estabelecesse firmemente. Sob sua liderança, os redentoristas se expandiram rapidamente, estabelecendo comunidades e missões em várias partes da Itália. Afonso não apenas fundou a congregação, mas também a moldou com seu espírito pastoral e teológico. Ele enfatizava especialmente a importância da misericórdia, da confissão e da devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Sua visão e seu exemplo continuaram a guiar a congregação mesmo após sua morte, fazendo dos redentoristas uma das ordens mais influentes da Igreja Católica. Até hoje, os redentoristas seguem o chamado de seu fundador para levar a mensagem de redenção e esperança aos mais necessitados, mantendo vivo o legado de Santo Afonso. Durante a vida de Santo Afonso de Ligório, uma das principais ameaças à doutrina da Igreja foi a heresia do jansenismo. Esse movimento, originado do século XVII, promovia uma visão extremamente rigorosa da graça e da salvação, apresentando Deus como um juiz severo e inacessível. Os jansenistas acreditavam que a graça divina era concedida apenas a um pequeno número de eleitos e que a maioria da humanidade estava destinada à condenação eterna. Afonso, com seu profundo senso de compaixão e misericórdia, opôs-se veementemente a essas ideias. Ele via no jansenismo uma distorção do verdadeiro ensinamento cristão sobre a misericórdia e a graça de Deus. Por isso, em resposta, dedicou-se a ensinar e pregar sobre o amor incondicional de Deus por todos os seres humanos. Desse modo, ele deixava claro que a graça estava disponível a todos e que a confissão e a comunhão frequente eram meios essenciais para receber essa graça. Seus escritos teológicos, sobretudo de teologia moral, foram fundamentais para combater as ideias jansenistas. Afonso falava sobre a importância da misericórdia e do perdão divinos, oferecendo uma visão adequada e esperançosa da salvação. Ele acreditava que o papel do sacerdote era ser um ministro da misericórdia, ajudando as pessoas a encontrar a paz e a reconciliação com Deus. O combate ao jansenismo
foi uma parte significativa do legado de Santo Afonso, auxiliando a Igreja a reafirmar a doutrina da misericórdia divina e a importância da graça acessível a todos. Seu trabalho contribuiu para a formação de uma teologia moral que enfatiza a bondade de Deus e a possibilidade de redenção para todos os fiéis, afastando-se das interpretações rigoristas que poderiam desviar os fiéis da verdadeira mensagem do Evangelho. Santo Afonso de Ligório faleceu em 1º de agosto de 1787, aos 91 anos, em Nocera de Pagani, na Itália. Seus últimos anos foram marcados por sofrimentos físicos e espirituais, incluindo doenças debilitantes que o deixaram praticamente paralisado. Mas, embora tivesse dores intensas, Afonso manteve uma vida de oração fervorosa e profunda devoção. A morte de Afonso ocorreu em odor de santidade, rodeado pelos seus irmãos redentoristas. Até o fim, ele demonstrou um espírito de resignação e entrega à vontade de Deus. Santo Afonso foi sepultado na igreja da congregação em Pagani, onde seu túmulo se tornou um local de peregrinação para fiéis de todo o mundo. Santo Afonso de Ligório foi um autor prolífico, cujas obras abrangem uma ampla gama de temas espirituais e teológicos. Seu objetivo era sempre proporcionar aos fiéis uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da importância da vida cristã. Entre seus muitos escritos, destacam-se alguns que se tornaram clássicos da literatura religiosa, como Glórias de Maria, Prática do Amor a Jesus Cristo, Preparação para a Morte e A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso de Ligório foi canonizado em 26 de maio de 1839 pelo Papa Gregório XVI e em 1871 foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX, em reconhecimento à profundidade teológica e espiritual de seus escritos. Afonso é padroeiro dos confessores e teólogos morais, devido à sua notável contribuição à teologia moral e à prática da confissão. Seu trabalho, Teologia Moral, é considerado um marco, influenciando a maneira como a Igreja aborda a moralidade, sempre com ênfase na misericórdia. A devoção a Santo Afonso espalhou-se por todo o mundo, especialmente nas comunidades redentoristas que ele fundou. Os redentoristas continuam seu trabalho, focando na pregação das missões populares e no atendimento aos pobres e abandonados. As igrejas e santuários dedicados a ele, como o de Pagani, na Itália, são locais de peregrinação para muitos fiéis que buscam a inspiração em sua vida e seus ensinamentos. Além disso, sua devoção mariana, expressa em obras como Glórias de Maria, fortaleceu a fé de inúmeros fiéis, incentivando a intercessão e a confiança na Mãe de Deus. O legado de Santo Afonso é vasto, abrangendo não apenas suas obras escritas, mas também o exemplo de sua vida devotada ao serviço de Deus e ao cuidado com as almas, que influencia a prática pastoral da Igreja até os dias de hoje. Santo Afonso de Ligório é muito conhecido pelo seu ardor eucarístico, sua imensa devoção a Nossa Senhora, por diversos milagres realizados durante a vida. O milagre do Vesúvio. Em 1779, Santo Afonso já era bispo, bastante avançado em idade, e estava possuído de um enorme cansaço, dados as diversas lutas travadas para a aprovação definitiva
da Congregação do Santíssimo Redentor em uma época de forte regalismo. Por volta da segunda metade daquele ano, o Vesúvio começou a lançar sua lava na região de Pagane, próxima ao local onde habitava. O padre Domingos Corsano, redentorista, ao avistar tamanho anúncio de tragédia, correu até São Afonso, pedindo-lhe que visse o que estava ocorrendo. Olhando pela janela, o santo exclamou: Jesus, Jesus, Jesus. Em seguida, fez um grande sinal da cruz na direção da montanha, e no mesmo instante, o imenso turbilhão de fogo e chamas desapareceu. Depois, só foi vista a fumaça. O fato ficou marcado na história napolitana, assim como tantos outros milagres de Santo Afonso. Também durante o velório de Santo Afonso, um menino de 1 ano e meio, gravemente doente, foi levado ao corpo do santo. Ao tocar no santo, o menino foi curado, passou a andar e, ao ver uma pintura de Afonso, chamou-o pelo nome. Relata-se que Santo Afonso teve o dom da bilocação, aparecendo em locais distantes de onde fisicamente estava, notavelmente durante a agonia do Papa Clemente XIV. Quando Santo Afonso perdeu aquele caso na advocacia, após um julgamento errado, começou a refletir sobre os perigos de errar no julgamento da consciência. Ele percebeu que, embora os erros legais tivessem consequências temporárias, os erros no julgamento moral poderiam levar a consequências eternas. Imagine se pensamos estar em estado de graça, mas na verdade estamos em pecado mortal. Essa profunda reflexão levou-o a abandonar a advocacia e a dedicar-se exclusivamente a Deus, focando seus estudos no tema da teologia moral. Durante sua época, a Igreja enfrentou duas tendências opostas: o rigorismo e o relaxamento moral. De um lado, o rigorismo, fortemente influenciado pelo jansenismo, fomentava um medo severo de Deus, apresentando-o como juiz implacável e distante. Além disso, havia um relaxamento moral que ignorava as exigências da lei divina, levando a um comportamento negligente e permissivo. Desse modo, alguns confessores eram extremamente zelosos, a ponto de negar a absolvição indevidamente, enquanto outros eram laxos, concedendo a absolvição de forma negligente. Diante desses desafios, Santo Afonso utilizou sua habilidade jurídica para desenvolver princípios morais sólidos, baseados na tradição da Igreja, nos teólogos medievais, nos santos padres e nas fontes evangélicas. Seu objetivo era fornecer aos confessores um guia seguro para julgarem corretamente as consciências, evidenciando a misericórdia de Deus, assim como a justiça e a verdade. O resultado desses estudos foi tão valioso para a Igreja que levou o Papa Pio XII a proclamá-lo padroeiro de todos os confessores e moralistas. Vamos fazer agora, então, uma oração a Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Santo Afonso, bispo e doutor da Igreja, conhecemos o vosso imenso amor por Jesus e Maria, sua mãe. A manjedoura, a cruz e o tabernáculo eram os temas favoritos de vossa meditação, que vos levaram a exclamar: o amor que Jesus Cristo testemunhou nos comprime, nos força a amá-lo. Queremos repetir convosco: meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Eu me arrependo de, no passado, muitas vezes, ter afligido vossa infinita bondade. Eu me comprometo com a ajuda de vossa graça e não mais vos ofender no futuro.
Eu vos entrego a vontade, os afetos, os desejos, numa palavra, tudo o que é meu. Doravante, disponde de minha pessoa e de tudo o que me pertence, segundo a vossa vontade. Eu vos suplico o que desejo antes de tudo, vosso amor, a perseverança final, o cumprimento perfeito de vossa vontade. Amém. Muito obrigada por acompanhar a história de Santo Afonso. Se você já conhecia, se você tem um milagre relacionado a ele, ou se você quer pedir pela sua consciência, pela sua moral, pelas suas confissões, deixe aqui nos comentários o seu pedido ou o seu nome, que todos nós vamos rezar juntos por você e um pelo outro. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Jesus Cristo, rogai por nós.